paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos de devocional hoje. Eu estou fazendo meu devocional e eu comecei com o livro de Tiago. Foi algo que eu senti Deus falando comigo para mim ler o capítulo de Tiago, o livro de Tiago, né? O livro de Tiago, então vamos começar pelo capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Louvado seja Deus. Esse Tiago, segundo os estudiosos, né, da teologia, dizem que é o Tiago, irmão de Jesus, né? Tinha 3 Tiagos: Tiago, filho de Zebedeu, Tiago Alfeu e Tiago, irmão de Jesus. E pelos estudiosos, esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. E ele começa o primeiro capítulo, o primeiro versículo, dizendo assim: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas, saúde. Ou seja, nós estamos pregando e temos que manter a palavra de Deus também aos cristãos de todos os lugares. Nós temos que continuar falando da obra de Deus, porque às vezes não é só para pregar para as pessoas que estão fora, mas também temos que pregar para os cristãos de todos os lugares. Por quê? Porque nós precisamos ser fortalecidos todos os dias para continuarmos firmes na promessa e no trabalho cristão. Como que eu vou continuar firme? Ouvindo a voz do Senhor. Todos os dias, nós cristãos precisamos continuar ouvindo a voz do Senhor e trabalhando pelo Senhor e para o Senhor. Então, como que nós fazemos isso? Buscando a palavra de Deus. E Tiago foi um instrumento do Senhor para isso. Ele foi enviado por Deus para continuar exortando e ensinando no nível teológico para os cristãos de todos os lugares. Todos os judeus que tinham se convertido ao cristianismo, ele estava pregando para essas pessoas. E aí ele fala assim: a todos que estão dispersos, saúde. Meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Aqui, né, eu vejo claramente ele falando assim: fiquem tranquilos, porque eu sei que não tá fácil aí onde vocês estão. O diabo, ele tem tentado distrair vocês, ele tem tentado dispersar vocês, ele tem tentado tirar vocês do propósito, mas fiquem felizes por isso, sabe por quê? Porque a prova da vossa fé produz paciência. Quando nós somos provados, nós produzimos paciência para esperar em quem? Em Deus. Quando nós esperamos no Senhor, nós temos a recompensa do Senhor, que é a vitória das nossas guerras, das nossas lutas. Quantas das vezes nós somos apontados e somos atentados àquilo que com tentativas do inimigo de tentar nos parar, mas como servos de Cristo, buscando a Deus em oração, em palavra, buscando a Deus para nós fazermos o que é correto, o Senhor, ele nos dá paciência para estarmos de pé, para continuarmos firmes. Amém? Aí ele fala assim: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Quando nós estamos sendo provados, estamos sendo preparados para sermos completos, para sermos perfeitos. Porque o Senhor Jesus, ele disse: sejam perfeitos como eu sou perfeito. Ele disse isso. Então, se ele nos direcionou à perfeição e ele nos diz que precisamos buscar isso, então nós temos que buscar isso. Amém? Sejamos perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Aí ele começa um novo tema, muito importante também.
Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos Deus dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Você já pensou em você ter a sabedoria que vem dos céus para fazer a vontade de Deus? Sabedoria dos céus para lidar com os momentos difíceis. Sabedoria para você lidar com estrategicamente nas lutas que você tem passado. Já parou para pensar que você precisa ser estratégico para lidar com as dificuldades? Já parou para pensar que você precisa de sabedoria dos céus, revelação de Deus daquilo que você não está vendo? Eu já ouvi pessoas e cristãos falarem assim, em músicas, em louvores, em profecias e pregações também, eu já vi cristãos falarem assim, que Deus estava lá onde você não estava e ele ouviu o que você não ouviu. Deus, ele está lá no futuro, onde você não está vendo o que vai acontecer. Eles falam assim, Deus ouviu coisas sobre você que você nem sabe que estão falando sobre você. Então não tenha medo do que está acontecendo, porque é o Senhor te preparando e te dando paciência, e peça a Deus sabedoria para lidar estrategicamente com as adversidades, porque a todos ele dá liberalmente. Ele não olha para a pessoa e fala assim, para esse aqui eu vou dar só um pouquinho. Ele dá liberalmente a todos. Mas você já pediu? E aí, Tiago fala uma coisa que eu acho interessante. Peça, porém, com fé e sem duvidar. Aqui no versículo 8, ele fala assim, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas... Hello, Moto. Voltando aqui, porque eu recebi uma última notícia, louvado seja Deus, eu espero logo poder contar o testemunho, mas por enquanto ainda não. Voltando ao versículo 8, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Essas palavras sobre rico e pobre, nós temos bastante dificuldade, porque a igreja utiliza isso como artifício para dizer que você não pode ser rico. Não é essa a questão, tá? Não é, a questão não é ter dinheiro ou não. Porque se fosse do desejo de Deus que as pessoas não tivessem dinheiro, não fossem ricos, vamos usar o termo rico. Se fosse da vontade de Deus que as pessoas não fossem ricos, Deus não faria de Salomão o rei mais poderoso e rico de todos os tempos. O Espírito Santo apareceu para Salomão, né? E fala para ele assim, eu não vou te dar só o que você me pede, mas eu vou te dar muito mais, o dobro de tudo aquilo que você me pede. E vou fazer de você um homem tão sábio que não vai ter homem igual a você nem antes e nem depois. Então o Senhor não tem problema de dar as coisas para as pessoas. O problema está em onde está o seu coração. Quando o Tiago fala de riqueza, fala de pessoas que são tão poderosas a ponto de usar o seu poder aquisitivo, seu poder de dinheiro para maltratar outras. São pessoas que utilizam do seu poder financeiro para abusar do seu poder e conquistar as coisas de forma ilícita. Então Deus, ele contempla isso. Ele sabe onde está o seu coração. Se você é uma pessoa poderosa e rica, mas utiliza da sua riqueza igual a Jó. Jó era o homem mais rico. Gente, Jó era o homem mais rico que tinha na cidade dele, nas cidades vizinhas. Não tinha alguém igual a ele. Satanás tinha inveja de Jó.
E ele chegou a falar para Deus: eu não toco nele porque você não permite. Porque o próprio Deus mantinha Jó seguro e protegido em sua riqueza. Mas Jó, se você leu o livro de Jó, eu super recomendo. Eu li e eu achei o máximo. Porque ele mesmo fala no livro dele assim, ó. Quando eu via uma viúva, eu ajudava. Quando eu via um órfão, eu ajudava. Quantos trabalhadores eu ajudei. Quantas pessoas necessitadas eu ajudei. E hoje eu estou passando por isso. Sem entender por que eu estou passando por esse momento difícil. Jó, ele deixa explícito que aquele dinheiro que ele tinha, o poder aquisitivo que ele tinha, ele tinha, usufruía sim do seu dinheiro, mas ele ajudava muitas pessoas. Então que o coração de Jó, ele não estava nos bens que ele tinha, mas sim em Deus. Ele o tempo todo era bondoso com todas as pessoas. Então que o seu poder aquisitivo, o lugar onde você chega de destaque, não seja um artifício para você abusar do seu poder e maltratar as pessoas que não têm poder. A Bíblia diz assim, aqui no livro, diz assim, ó, glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, porque Deus vai exaltar. Se você está abatido hoje, fique tranquilo, porque o Senhor, no momento certo, ele vai te abençoar. Versículo 13 fala assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. O que ele quer dizer nesse capítulo aqui? Eu achei muito interessante, versículo 13 e 14 e 15. 13, 14 e 15. É uma lição para nós, porque nós não nos atentamos à palavra de Deus, não nos atentamos a seguir a vontade do Senhor, não nos atentamos em obedecer a vontade de Deus e a palavra de Deus. E aí, o inimigo, ele conhece as nossas fraquezas e conhece os nossos desejos carnais. Eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa. E eu, como pessoa, tenho a minha natureza adâmica que morreu quando eu fui batizada nas águas. Eu matei aquela pessoa, aquela natureza humana adâmica que vem de Adão, que é da desobediência. Por que nós falamos isso? Porque nós precisamos nascer de novo, nascer para Cristo, renunciando tudo aquilo que está em mim. Eu preciso renunciar aquilo que já está em mim. Quais são as coisas, as tentações da minha vida que me chamam para pecar? Quais são as tentações que me atraem para mim voltar à minha natureza adâmica e desobedecer ao Pai, que me direcionou? Deus já me direcionou, Ele já me ensinou, Ele já me ordenou o que eu deveria fazer. Só que a minha natureza adâmica, ela pode me chamar e trazer desejos e tentações para mim. Eu preciso resistir a essas tentações. Eu preciso evitar estar em contato com aquilo que me atrai para o mal. Eu preciso evitar estar longe da aparência do mal. Por quê? Porque eu posso cair. Por quê? Porque o pecado não está lá fora, está dentro de mim. Isso é algo que está dormindo, amortecido. Por quê? Porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu leio a palavra, porque o Espírito Santo é o que está sendo alimentado. Nós costumamos dizer que vai crescer em mim, são duas coisas em mim, a minha carne e o meu espírito. Eles vivem em contenda. Quem vence? Aquele que eu estou alimentando mais. O que é que eu estou alimentando mais? As horas que eu fico nas redes sociais, assistindo coisas que eu não deveria, fazendo coisas que eu não deveria, estando em lugares que eu não deveria estar, pensando, às vezes não estou em lugar nenhum, mas a minha mente está, pensando em coisas que eu não deveria. Ou eu estou
nos meus momentos preciosos de tempo ocioso, lendo a palavra, buscando a Deus em oração. Então, eu estou alimentando meu espírito. Quando eu estou buscando a Deus em conhecimento da palavra, buscando a Deus em oração, estou jejuando, eu estou matando a minha carne. Quando eu estou nas redes sociais, pensando que eu não deveria, em lugares que eu não deveria, eu estou alimentando a minha carne. Quem é que eu estou alimentando? É esse que vai crescer. E quando ele cresce, aqui no versículo 14, ele fala assim, ó: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Eu estou sendo atraído para o mal. Só que em vez de eu resistir, em vez de eu fugir, eu estou indo devagarzinho. Um passo, não tem nada demais. Até aqui tudo bem. Se eu chegar até aqui, não vai acontecer nada. Mas eu estou sendo atraído e não estou nem percebendo. Por quê? Porque quem eu estou alimentando é a carne. E aí, no versículo 15, ele fala assim: depois que eu concebi o mal, ou seja, eu deixei ser atraído e fui, eu concebi, eu dei à luz o pecado. E o pecado gera o que? A morte. A morte, quando o pecado é consumado, eu morro espiritualmente. E matei o meu espírito. O espírito já não tem força para lutar contra a carne. E aí eu já não tenho força mais para pregar. Eu não tenho força mais para falar de Deus. Eu não tenho força mais para orar. Eu não tenho força mais para buscar o Pai. E vou cada vez mais alimentando mais a minha carne. Por quê? Porque isso aqui, ó, já morreu. Não tá mais em mim. Não está mais conseguindo combater isso aqui. E aí já era. É a parte mais difícil, é voltar ao primeiro amor, voltar a Deus. E aí ele fala assim, ó, versículo 16: não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Louvado seja Deus. 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Respira, meu irmão. Ouça mais, fale menos. Ouça primeiro, antes de você tomar qualquer atitude. Ouça, reflita sobre o assunto. Pare de falar tudo aquilo que você quer falar. Reflita um pouco mais antes de sair falando, disparando o que você pensa, o que você acha. Não use do poder de autoridade que você tem para falar o que você pensa, mas ouça mais. Seja tardio para falar. Não é que você não tem que falar, mas seja tardio para falar. E tardio principalmente para se irar. Não se ire não, porque isso vai gerar em você algo que desagrada a Deus. Aí ele fala assim no versículo 20: porque a ira do homem não opera a justiça, e não opera a justiça de Deus. Quando você se ira, você afasta Deus de agir. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Cuidado, cuidado, porque você não deixa Deus vir sobre as suas causas. Já pensou que o seu advogado, seu juiz é Deus? Você já pensou que você é uma pessoa que vive buscando a Deus e precisa ser justificado por Deus e não por você? Louvado seja Deus. Não espere você fazer justiça com as suas próprias mãos. Seja tardio em falar, tardio em se irar. Deixa Deus fazer justiça por você. Porque você vai ver que as coisas vão se resolver e você não vai ter contenda com ninguém, nem com nada. 21. Pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, receber com mansidão. Rejeitando, tá? Você rejeita toda imundícia e acúmulo de malícia. Coisas maldosas. Rejeite isso. Receba com mansidão a palavra em voz enxertada. Toda palavra que você recebe, ouça, leia, reflita sobre ela, a qual pode salvar a sua alma. Meu, esse capítulo aqui nossa, dá vontade de ficar lendo. Eu tô lendo desde ontem. É assim. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Cumpra. Ouviu a palavra de Deus? Siga ela.
Respeite ela, obedeça a palavra, entenda o que ela está te direcionando. Não seja só ouvinte, ouvir, glória a Deus. Eita, louvado seja Deus, né? Quando os irmãos, eita, glória. Mas não pratica, não vive isso. Então seja cumpridor, não somente ouvinte. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Se você não cumpre a palavra, você não vai saber praticar ela, você não pratica a palavra, logo você se esquece dela. E aí fica ruim, viu? Enfraquece também. Aquele, porém, que atenta bem para a lei, perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Aquele, porém, que atenta bem para a lei. Lei é o quê? A palavra de Deus. Perfeita da liberdade. E nisso persevera. Fique firme, persevera. Não sendo somente ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Olha esse versículo. Esse tal será bem-aventurado no seu feito. Quando você é chamado de bem-aventurado, isso é reconhecimento do céu, tá? Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é essa: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Guardar-se da corrupção do mundo, ajudar os órfãos e as viúvas, os necessitados. Isso é religião verdadeira. Quer saber o que é religião de verdade? Atentar. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Ajude eles nos momentos difíceis e guardar-se da corrupção do mundo. Guardar-se da corrupção do mundo. Isso é religião verdadeira. Louvado seja Deus. Que você possa ficar com essa palavra, com esse devocional. Eu já fiz a minha oração, já cantei os meus louvores e agora li a minha palavra nessa manhã. E agora eu vou cuidar do serviço da casa, que isso é muito necessário. E é isso. Louvado seja Deus, que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa refletir nessa palavra nessa manhã. Que Deus te abençoe. E amanhã eu volto com o capítulo 2, a palavra em Tiago, capítulo 2. Deus abençoe.